Vivemos na era do excesso da informação, mas também da escassez da atenção. Quantas vezes você já criou um gráfico incrível, cheio de dados relevantes e sentiu que ninguém realmente entendeu o impacto daquilo e que os dados sozinhos são como peças soltas em um quebra-cabeça, só fazem sentido quando alguém mostra o quadro completo. É aí que entra o Data Storytelling, que é como contar histórias com dados. Não é sobre embelezar o relatório, é sobre despertar emoções, provocar reflexões e conduzir decisões. Uma boa visualização informa, mas uma boa história transforma. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar rapidinho para você entender de onde vem tudo isso aqui. Eu sou o Luciano Borba, engenheiro de dados, criador do método Dados, um caminho direto e prático para te ajudar a sair do raso e construir autoridade real na área de dados, com métodos, estrutura e mão na massa. Acredito que a autoridade não se compra com 1000 certificados, ela se constrói com entrega, clareza e posicionamento. Se você quer um caminho sólido, sem enrolação e com verdade, bora seguir em frente e vamos juntos. Imagine poder dar vida aos dados, com poucos blocos de código. Com StreamLit, você transforma suas análises em experiências interativas e visuais, como se seu dashboard ganhasse voz, movimento e personalidade. É como sair do PowerPoint e entrar no palco de um TED Talk, onde o público pode interagir com a apresentação em tempo real. Você não precisa ser um desenvolvedor full stack. StreamLit é direto ao ponto. Ele fala a linguagem do cientista de dados, do analista de dados, do engenheiro de dados e ainda melhor, ele encanta o público leigo. Vamos além da teoria. Imagina analisar dados de consumo de energia global ao longo dos anos e perceber o pico de consumo coincide com grandes eventos históricos. É nesse ponto que a magia acontece. Usando o StreamLit, você pode carregar dados em uma linha de código, criar gráficos dinâmicos com poucos comandos, permitir que usuários usem filtro, datas, países, cada clique, cada movimento, cada slider conta uma parte da história. Você pode guiar a narrativa, mas é o público que vive a experiência. Gráficos estáticos são como fotografias antigas, capturam o momento, mas não contam o que aconteceu antes nem depois. Com o StreamLit você pode usar mapas interativos para explorar regiões, filtros e slices, para investigar diferentes cenários, inputs de usuário, que transformam o seu app em um laboratório de hipóteses e de repente você não está mais apresentando dados, está conduzindo a jornada. E isso tudo muda, porque quem interage participa, quem participa se envolve e quem se envolve toma decisões com mais clareza e confiança. Durante o tempo, eu trabalhei em uma empresa onde a gente passava a semana ajudando dashboards perfeitos, KPIs alinhados, paleta de cores padronizadas, filtros otimizados. E aí chegava na hora da reunião com o C-Level e o dashboard ninguém abria. O que eles realmente queriam era uma apresentação enxuta, com no máximo 3 slides e uma narrativa clara, uma recomendação objetiva, apenas isso. Nada de vá até o painel, filtre e categorize. Me diga o que está acontecendo, o porquê e o que você sugere que faça. Era isso que importava para eles. Enquanto isso, os assessores e analistas acessavam o dashboard todos os dias, usavam para monitorar metas, acompanhar gargalos e revisar métricas em tempo real. E foi aí que eu entendi. O dashboard serve para monitoramento, mas a história é o que realmente influencia nas decisões. É a história que move recursos, muda estratégia e aprova projetos. Quando você domina a arte de contar história com dados, você para de ser apenas quem fez o gráfico e se torna quem definiu o rumo da decisão. Então, uma coisa que eu quero trazer, galera, é que é o seguinte: não importa quanto o seu dashboard está bonito. O que importa de verdade é a história que você quer contar, é a história que você conta com esses dados. O dashboard bonito ele vai ajudar em muitos pontos, mas você tem que saber contar a história e o seu dashboard tem que ajudar a influenciar nessa história, a movimentar essa história. Então, o StreamLit ele é extremamente poderoso e ele ajuda muito nesse processo de contar a história, porque com ele você consegue contar histórias simples e conduzir um caminho estruturado para essa história. Então, geralmente eu sempre montava um painel com StreamLit com 2 tipos de tela. Uma tela com dashboards e filtros, onde os assessores ali podiam acessar e fazer suas devidas filtragens. E outra tela mais geral, que geralmente é a tela inicial ali de um determinado painel, que é uma tela apenas de KPIs, apenas de indicadores, para trazer o ponto de fato que o gestor quer saber e a partir dessa tela conduzir uma história. Geralmente esse era o meu processo. Então, galera, aqui vamos a um pouco a massa, a mão de obra, certo?
aqui tá o dashboard, é a história que a gente vai contar. Aqui eu peguei dados do Titanic, e aqui é a primeira página, e aqui é a segunda. Coisa bem simples, dados bem simples aqui, que dá pra gente visualizar aqui de forma simples, nada muito rebuscado, certo? Tem alguns botões de filtro e eu vou explicar um pouquinho sobre o Streamlit e sobre contar histórias. Então, basicamente, vamos primeiro para o código, certo? Aqui, o código desse projeto. Basicamente, eu tenho uma pasta de pages aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente, eu tenho uma pasta de páginas, certo? Que eu chamo de pages e tenho esse explorar os dados. Porque tá assim, primeiro um aqui é para indicar que é a primeira página, e o explore os dados é que para que esse nome fique, ó, compatível com o nome da página. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então aqui página inicial, porque é o nome da página inicial. Inclusive dá para botar acento aqui, mas dependendo de onde eu for executar, tem que ter os devidos cuidados, porque senão ele não reconhece. Certo? Então basicamente aqui, ó, eu importo o Streamlit, importo o pandas, certo? Jogo a configuração aqui, ó, set page config. Faço aqui, ó, um título, certo? Tá aqui, ó, esse título, ó. Title, eu fiz um título aqui, ó. O Titanic, uma história contada por dados. Set page config, ó, aqui tá. Page title, história do Titanic. Tá aqui em cima o nome da página. Centered é que essas informações vão ficar no centro da página. Certo? Então aqui eu faço basicamente uma leitura do arquivo CSV com dados do Titanic. E aqui eu já começo a fazer algumas configurações. Por exemplo, aqui eu faço uma configuração de label aqui de idade, certo? Uma faixa etária aqui. Aqui eu faço uma classe aqui, ó, divisão de classes aqui. Aqui eu boto um subtítulo e aqui eu começo a configurar a configuração de colunas e cada coluna eu coloco uma métrica aqui. Isso aqui eu tô só falando bem simples aqui, só para dar um overview geral, para vocês não ficar 100% perdidos. Mas se você quer aprender melhor sobre isso, tem vários vídeos no canal que falam sobre o Streamlit. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui, ó, tanto no cardzinho que vai subir lá em cima, no topo direito da tela, como também vou deixar no link, na descrição aqui do vídeo, o link para uma playlist que tem vários vídeos sobre Streamlit. Certo? Então aqui eu crio uma função que ele faz uma taxa de sobrevivente de um grupo e aqui eu coloco mais métricas, certo? Simples assim. Essa tela, essa página aqui eu tenho 51 linhas. É simplesmente para demonstrar essa página aqui, que geralmente é uma página que eu vou contar a história a partir dessa primeira página. Então, e depois eu tenho essa segunda página aqui que é explora os dados, que basicamente eu importo o Streamlit, o pandas, o Seaborn, o Matplotlib, certo? Eu aqui jogo algumas configurações do Seaborn, jogo as mesmas configurações ó, de set page config, ó. Vê aqui, ó, eu mudo aqui a página, ele muda até o logozinho aqui, ó, da página, certo? E aqui eu configuro aqui esses gráficos. O que eu acho interessante, ó, é que aqui eu já configuro os gráficos dessa forma aqui, ó, categorizando. Embora eu não tenha investido muito em exibir gráficos dinâmicos e gráficos interativos, aqui é só para dar um overview geral que dá para a gente categorizar em páginas e dividir cada gráfico no seu espaço. Inclusive interagir com esse filtro aqui. Certo? Eu posso estar filtrando aqui, que ele vai filtrar nos gráficos de acordo. Vou deixar todos aqui e vou voltar para a página inicial. Então, esse é a parte inicial ali, mas o que realmente importa é a narrativa da história, certo? Então, as coisas começam a acontecer no momento de uma apresentação e onde a gente vê o real significado e importância do storytelling. Agora sim, como contar essa história através desses códigos, certo? Imagine uma história de esperança e tragédia contada não por palavras, mas por dados. Em 1912, o Titanic partiu para sua viagem inaugural, com mais de 2.000 pessoas a bordo, algumas que nunca voltaram. E hoje, mais de um século depois, você vai reviver essa história com Python e Streamlit através desse código que eu trouxe para vocês. Esse código vai estar disponível no GitHub, certo? Então o repositório vai estar aqui. Vai estar aqui no link da descrição, certo? Então, se você quiser saber mais sobre esse código, tá aqui. Antes de qualquer análise, precisamos entender que quem eram essas pessoas. Dentro daquele navio, vamos dar uma olhada no conjunto completo de dados. Homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, tripulantes e sonhadores, em busca de um novo começo.
Cada linha da tabela é uma vida, cada número é uma história congelada no tempo. No Titanic, a classe do bilhete era mais que um conforto. Era uma sentença. A primeira classe tinha acesso rápido aos botes. A terceira ficou atrás das grades, esperando uma chance que nunca veio para muitos. Aqui os dados revelam que as manchetes da época escondiam. A taxa de sobrevivência varia brutalmente entre classes. Não foi só o iceberg, foi a desigualdade que matou. Dizem que mulheres e crianças foram salvos primeiros, mas o dado mostra outras nuances. Tem muitas crianças que nem sobreviveram e nem todas as mulheres tiveram a mesma sorte. A tragédia do Titanic não está só nos números, ela nos lembra que é algo que vale mais que qualquer código ou dashboard. Dados representam vidas e quando contamos uma história com ele, damos voz a quem não pode mais falar. Você acabou de viver sua primeira história de dados interativa. E é só o começo. Esse gráfico não é sobre idade. Ele revela que mulheres e crianças tinham mais chance. Como vocês podem ver aqui, ó. A taxa de sobrevivência das mulheres, ó, ela chega a ser de 74%. Enquanto a taxa das faixas etárias menores, ó, são as maiores, ó. 63% da faixa entre 0 e 9 anos sobreviveram. 40% das faixas entre 10 e 19 anos sobreviveram. Então isso conta muito. Outra coisa que a gente consegue observar é que as classes sociais influenciam o destino, que até mesmo em meio ao caos, o dado contava uma história. Você não está mostrando números, você está reconstruindo momentos. Então escolha as consequências que você pode usar com storytelling. Por exemplo, no momento que eu vou falar sobre a classe, eu posso vir aqui e explicar, ó. Os dados mostram que 63% das pessoas que estavam na primeira classe, eles conseguiram sobreviver. Enquanto da terceira classe, apenas 24% de taxa de sobrevivência, independente do sexo. A gente consegue ver que tem uma desigualdade entre sobreviventes entre uma classe e outra. Storytelling com dados é isso, é dar alma ao que parecia apenas estatística. Aqui eu não estou preso em dizer, aqui tópico que mostra que os passageiros, não. Aqui eu estou mostrando os números de uma forma bem desorganizada. A ideia aqui não foi fazer algo bonito, mas dá para fazer coisa muito melhor com o Streamlit. Só dá para mostrar aqui, ó, tem dados que geralmente era a forma que os CEOs gostavam de ver uma apresentação, trazendo números e indicadores, certo? E aqui eu posso estar explorando esses gráficos, dando essa abertura para que no momento, às vezes até mesmo o próprio CEO, o diretor, o gestor, tenha a sua interação dentro do próprio gráfico, mas também dá a chance dos seus assistentes, dos seus assessores, dos seus analistas também transbordar e transferir sobre esses dados. Mas o foco aqui não está no design do gráfico, não está em quais filtros esse gráfico tem, mas está na história que eu conto na hora que eu apresento esse gráfico. Então aqui eu consegui falar sobre isso, focar sobre o projeto, não lendo aqui o gráfico página por página. E essa é uma coisa que eu vejo muito comumente em apresentações de dashboard. Às vezes os analistas ali ficam presos à estrutura do gráfico e ficam lendo ali, esse gráfico aqui, ó, que tem um título, taxa de total de passageiros, ele indica qual é o total de passageiros. Não me diga, estrelinha. Não é isso no momento da apresentação. Talvez até no treinamento, mas no momento da apresentação do dashboard, você tem que contar uma história. E é aí onde o storytelling entra. Lembra todo o enredo que eu fiz? Eu fiz todo o enredo voltado a contar uma história com base nos dados que estão estruturados na tela. E nesse momento eu posso pegar cada trecho dessa história e a partir desse trecho evidenciar uma parte mais específica. Evidenciar a taxa de sobrevivência, como eu fiz, ou evidenciar as taxas pela faixa etária. Certo? Então, isso é fazer storytelling, trazer vida ao gráfico, independente de como ele está disposto visualmente, que também é importante. Mas o mais importante é saber falar com estratégia, com storytelling. O mundo está cheio de dados, mas poucos conseguem transformá-los em história, que impactam de verdade, que inspiram e que geram ação. O Streamlit tem uma ponte entre o analista e quem vai de fato tomar a decisão. Com o Streamlit é fácil a gente entregar valor de forma simples e também conseguir entregar a análise com uma narrativa entre insights e ação. E o melhor, você não precisa esperar nada de ninguém. Com seu Python afiado e um pouco de criatividade, você já pode começar hoje mesmo. O próximo capítulo da sua jornada de dados pode ser interativo, visualmente envolvente e basta escrever
as primeiras linhas. O StreamLit não é nenhum bicho de 7 cabeças e é principalmente voltado para o público ali, quem tem pouca maturidade com dados, como também quem tem muita. O StreamLit facilita a forma de entregar dados sem precisar de servidor, sem precisar de comprar licença, sem precisar de instalar Docker ou vários outros frameworks. O StreamLit a gente consegue, com poucas linhas de código, entregar uma solução robusta de visualização de dados, entre outras visualizações. E se você quer aprender a contar história com dados usando o StreamLit, mesmo que você nunca tenha feito isso antes, clique no link, garanta o seu acesso ao meu curso completo de StreamLit com acesso vitalício, certificado e atualizações constantes. Transforme seus dados em narrativas que encantam. Seja lembrado não pelo que você analisou, mas pelo que você fez os outros entenderem. E não deixe de conhecer a fórmula da autoridade de dados. Todos os links estão aqui na descrição. Desde já, obrigado.